Então, meus amigos, vamos à nossa aula de história. O mapa a seguir representa alguns fluxos migratórios ocorridos no Brasil. Observe-o e depois pinte as legendas de acordo com cada fluxo migratório indicado no mapa. Aí nós temos aqui, né, os fluxos migratórios, né, mostrando de onde saíram, né? E aqui nós vamos estar colocando, né, pintando as legendas de acordo com ele, né? Então, a gente vai olhar para o mapa e pintar de acordo. Vamos lá? Então, nós podemos analisar que o vermelho, ó, milhares de pessoas que viviam no Nordeste se deslocaram para a região Sudeste em busca de oportunidades de emprego, principalmente na indústria, no comércio e na construção civil. Então, você olhando lá, você consegue ver, né, que eles viviam no Nordeste e se deslocaram para a região Sudeste. Então, aqui fica sendo vermelho, tá bom, meus amigos? Pintando de vermelho. Agora, ó, de verde, pessoas que viviam na região sul deslocaram-se para os estados do centro-oeste, né? E norte do Brasil, em busca de terras de melhores condições de vida. Então, aqui, ó, o fluxo saiu daqui da região sudeste e foi para centro-oeste e norte. E em azul, aqui a gente vai pintar de azul, é entre o final do século XIX e o início do século XX. Houve uma migração de pessoas do Nordeste para a região amazônica para trabalhar na extração do látex. Lembram que a gente falou isso sobre a extração do látex quando estava dando lucro? Então, aí, ó, lá naquela partezinha azul. É que se eu andar para lá para cima, sai daqui. Por isso que eu não posso sair, tá? Mas aí vocês dão uma olhadinha lá no livro novamente. Aí vamos pintar aqui de azul. E por último, e o roxo, tá? A construção de Brasília na década de 1950 atraiu milhares de trabalhadores do Nordeste. Aí vocês podem ver aí também a localização do roxo. Certo, meus amigos? Aí vocês vão pintar aqui de roxo. Só identificando lá no mapa que vai ajudando e vocês vão observando os fluxos migratórios, tá bom? Ligue as frases que melhor se complementam. Chamamos de êxodo rural o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades. A utilização de máquinas nas lavouras contribuiu para que muitos camponeses abandonassem o campo. Muitos camponeses migraram para as cidades em busca de empregos. Certo, amigos? Não sei se vocês conseguiram fazer essa entrevista, né? Espero que vocês tenham conseguido, né? Mas eu vou estar vendo essas coisas de acordo no Meet. Essa semana eu estou vendo, né, aquele trabalho de português. Mas depois eu já tenho tudo anotadinho e vou ver esse também de história, tá bom? Se o caso, se vocês conseguiram, né, uma pessoa uma pessoa que tenha migrado para o município de onde você vive. É claro que às vezes você não conhece ninguém. Mas se você conseguir, você vai dizer o nome, vai fazer essas perguntinhas, essa entrevista, ok? Agora vamos à nossa aula de hoje. Agora nós vamos ver os imigrantes no Brasil. Nós falamos dos migrantes, né? Que são as pessoas que se mudam para outra região. São chamadas os migrantes. Agora nós vamos falar dos imigrantes, né? O que são imigrantes? São pessoas que saem de seu lugar de origem para viver em outro lugar. Então, nós vamos ver os imigrantes, conhecer imigrantes que vieram ao Brasil no final do século XIX para viver nas cidades, trabalhando em diversas funções. Então, vamos lá. Os imigrantes no Brasil. Entre os anos de 1870 e 1930, calcula-se que cerca de 4 milhões de imigrantes chegaram ao Brasil. A vinda dessas pessoas alterou diversos aspectos de vida cotidiana da população brasileira,
e ampliou ainda mais a diversidade cultural do nosso país, né? Quer dizer, realmente, né, a cultura ficou mais ampliada, né? Porque também eles chegaram aqui o quê? Com outras culturas. Tá assim, descreva as roupas do casal retratado na fotografia. Vocês percebem que é uma roupa diferente da que nós estamos acostumados a ver, né? Então vocês percebem logo que eles vieram de outro lugar, né? Que eles são imigrantes, né? E vimos também o quê? Que tem outras culturas, né? Na sua opinião, por que eles estão vestidos dessa maneira? Né? Tá super fácil. Por quê? Porque eles vieram de um outro lugar, né? Então é uma outra cultura, então se veste de maneira diferente. E o que você sabe sobre os imigrantes que vieram morar no Brasil? Nós sabemos que eles vieram viver nas cidades para trabalhar, né? Em diversas funções. Então vamos conhecer melhor. Vamos lá ver mais um pouquinho. Vamos lá ver mais um pouquinho desse conteúdo. A vinda dos imigrantes. Observe as crianças a seguir. Aqui tem uma criança descendente de japoneses, criança descendente de libaneses e criança descendente de alemães. Você já reparou que no Brasil existem pessoas descendentes de diversos povos? Veja as imagens acima. As crianças retratadas são muito diferentes uma das outras, não é mesmo? Dá uma olhadinha. Isso acontece porque seus ancestrais têm diferentes origens. Os avós e bisavós dessas crianças, por exemplo, deixaram o país onde viviam e migraram para o Brasil, trazendo consigo seus costumes e tradições. Vamos saber mais um pouquinho sobre os imigrantes que vieram ao Brasil? Então vamos lá. Novas oportunidades no Brasil. No século XIX, muitos imigrantes mudaram-se para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda dos imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Aí aqui está descrevendo nessa pintura os imigrantes, olha lá. É uma pintura do Ângelo Tomassi, né? A obra retrata o quê? Os italianos que aguardam no porto o embarque para o Brasil, certo? Então você percebe aqui que eles vieram o quê? Em busca de melhores condições de vida, certo? Oportunidades de trabalho, né? Então vamos lá. Os imigrantes no Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra que comprometeu os lucros dos grandes proprietários de terra. Assim como o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda dos estrangeiros para trabalharem principalmente na produção cafeeira. Para estimular a vinda de imigrantes, foram feitas propagandas em vários países, como Itália, Alemanha, Espanha e Japão. O cartaz abaixo, por exemplo, foi distribuído no Japão. A maioria das propagandas mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes terem seus próprios lotes de terra, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Então, isso fazia com que eles ficavam mais atraídos ainda, né? Para poder ir para o Brasil. Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes terem seus próprios... acabei de ler isso, desculpa. Mas a situação real não era bem assim. Quando chegavam no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais para pagar suas despesas com alimentação e moradia. Então, eles vinham com aquela coisa de conseguir, achando que ia ser fácil, né? Você vê que até os cartazes eram de propaganda para o Brasil. Então, eles ficavam todos animados. Só que quando chegava aqui, a situação não era assim, não era tão rápido. Eles não conseguiam as coisas tão fáceis assim. Então, eles tinham que chegar aqui, né? Tinham que trabalhar, né? Para os grandes fazendeiros para poder conseguir pagar a sua alimentação e moradia. Quer dizer, eles percebiam que a realidade era totalmente diferente
do que eles imaginavam. Os cafezais. O café começou a ser cultivado no Brasil no século XVIII, na região norte. Porém, foi o sudeste que esse produto teve um melhor desenvolvimento. No século XIX, ocorreu uma grande expansão da produção cafeeira no Brasil. E, aos poucos, os cafezais foram avançando, principalmente da região oeste do estado de São Paulo. Nessa época, o café produzido no Brasil passou a ser vendido também para outros países, tornando-se o principal produto da economia brasileira. Então aqui nós vimos, né, que o café ele começou a ser cultivado no Brasil no século XVIII, né? E vocês perceberam, né, que ele teve um bom desenvolvimento, né? O café ele foi avançando, né, para outras regiões, né? Foi produzido no Brasil, passou também a ser vendido para outros países, e né? Então foi um principal produto da economia, né? Ele foi atingindo, né? Foi sendo vendido para outros países, quer dizer, ele teve a exploração do café foi ótima, né? Então vamos lá. Nós temos aqui também, peraí. A viagem ao Brasil. Na viagem ao Brasil, a moradia dos imigrantes era acomodada em pequenas instalações nos navios, que eram desconfortáveis e com pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demorava cerca de um mês. Leia a seguir o poema do imigrante croata Ivan Dom Bosco sobre sua vinda para o Brasil em 1925. Eu já vou voltar aqui, mas deixa eu ler o poema primeiro, para a gente entender. Chegou o dia da nossa partida, vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data, vamos embora para outra morada. Né? Aqui está mostrando, né, os imigrantes, né, se instalando nos navios, né? Era desconfortável, não tinha higiene, como está escrito aí, demorava, né? Demorava muito para chegar, mas eles insistiam, né? Eles queriam vir ao Brasil, porque como a gente viu lá nas páginas anteriores, a propaganda era muito legal, então eles achavam que eles iam conseguir ter a facilidade de comprar terras, né? Então, eles viam mesmo com todos esses sacrifícios. E aqui, novamente, está falando sobre migração e imigração. Você sabe a diferença em imigração e emigração? Ó, a saída de alguém de seu país de origem para ir morar no outro país é chamada emigração. Já a chegada dessa pessoa no país de destino é chamada imigração, né? Por isso as pessoas que chegaram ao Brasil, a gente está falando que são imigrantes, vem de imigração, certo? Agora vamos ver aqui, peraí. Como o Ivan se sentiu ao deixar o seu país? Aí tá falando lá em cima, né? Que ali foi o poema que ele fez, né, sobre a vinda para o Brasil. Ele sentiu tristeza, né? Mas ele quis tentar a vida em outro país, certo? Agora nós vamos ver a última página. A página que nós iremos fazer o trabalho. Vamos saber mais sobre os imigrantes que vieram ao Brasil. Reúna-se em grupos e, com a ajuda de seus responsáveis, descubra uma pessoa que seja descendente de imigrantes para ser entrevistada. Siga o roteiro abaixo. Bom, aqui é uma proposta do livro, né? Se vocês conhecerem uma pessoa, né, que é imigrante, que veio morar no Brasil, aí vocês vão estar entrevistando também. Vão anotar a data da entrevista, não esquecer de anotar também o nome e a pessoa entrevistada, o nome e a idade da pessoa entrevistada e fazer essas 5 perguntinhas. Qual foi o membro da sua família que imigrou para o Brasil? Onde essa pessoa vivia antes de mudar de país? Em que época essa pessoa veio morar no Brasil?
Você sabe quais foram os motivos que a fizeram se mudar para o Brasil? Explique. E por último, você segue algum costume típico do país de origem da sua família? Qual? Aí, se vocês conhecerem alguém, vocês vão estar entrevistando. Aí, depois da entrevista, a gente vai estar falando lá no Meet, né? A gente não vai estar fazendo um cartaz porque a gente não está na nossa escola, mas a gente vai poder estar falando aqui sobre a experiência de cada um, né? Se conseguiu, eu consegui, o meu avô, ou então meu avô foi um imigrante, ou um tio. Aí vocês podem estar fazendo a colocação para gente, tá bom, meus amigos? Aí, se vocês conseguirem uma pessoa, ou até mesmo se vocês conhecerem algum vizinho, é porque a gente está na quarentena e eu não posso abrir muito assim para vocês. Mas aí vocês veem, se você estiver na quarentena igual a vocês, aí vocês fazem a entrevista, tá bom, meus amigos? Ficam com Deus, até amanhã e um beijo.